E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. Hoje eu tô aqui para falar para vocês de um assunto extremamente importante, mas que muitas vezes é negligenciado. A pergunta lá do vídeo é a seguinte: capim alto é sinônimo de capim bom? E a resposta para vocês é a seguinte: não, não é. Sabe por quê, pessoal? Porque cada planta forrageira, ela tem uma altura de manejo muito específica. Então a gente ficou muito tempo estudando essas questões para saber qual seria a melhor altura para cada uma das plantas forrageiras que nós temos disponíveis hoje no mercado. Então é muito comum a gente receber fotos ou vídeos de produtores que, por exemplo, acabaram de fazer uma reforma de pasto, acabaram de fazer uma renovação, e aí aparecem com fotos lá dentro do piquete de zure, com a mãozinha para cima assim: olha, professor, o tamanho do meu zure e tudo mais. Aquilo me dá uma tristeza tão grande, gente. Eu preciso compartilhar isso com vocês, que realmente eu fico triste. Sabe por quê? Porque o melhor do capim, o produtor já perdeu. A melhor fase do capim ele já perdeu, porque ele deixou passar da altura de manejo. Às vezes a gente deixa, porque dois piquetes chegaram na altura ao mesmo tempo. Às vezes passa um pouquinho, mas propositalmente você deixar é muito ruim. Sabe por quê? Porque quando esse pasto passa da sua altura de manejo, quando essa planta forrageira ela ultrapassa aquela altura que é preconizada para a gente trabalhar com ela, ela está acumulando muita fibra, Então, o que acontece quando o pasto está muito alto? Ele vai ter uma menor proporção de fibra, uma maior proporção de fibra, uma menor proporção de proteína e uma menor quantidade de carboidratos, que são os carboidratos que me interessam lá, e a proteína para fermentar lá dentro do rumen. As bactérias gostam disso. Bactéria não gosta de fibra, não. Eu tenho bactéria lá que vai degradar a fibra, sim. Óbvio que eu tenho. Mas eu tenho que colocar numa quantidade correta. O ruminante precisa de fibra, mas eu não tenho que entregar para ele uma fibra de baixa qualidade. Então, quando esse pasto se desenvolve muito, quando ele passa da altura de manejo, vocês não têm ideia do quanto a gente diminui a qualidade dessa forragem. Por isso que me entristece ver esses pastos que já passaram daquele momento bom do filé mignon. Esse momento aí é justamente essas alturas de manejo que a gente preconiza. Então, por exemplo, trabalhando com capim marandu, gente, vamos trabalhar com uma altura de 30 centímetros. Não é bonito eu ver um marandu com 60. Trabalhando com mombaça, vamos trabalhar com 80, 90. Não é bonito a gente ver um mombaça com 1,10 m. Ah, professor, é bonito sim. Sim, é lindo, você vê tudo verdinho, mas para o animal não é. E o que vai te dar o dinheiro é o produto que vai ser convertido, que aquele capim vai transformar em carne e em leite. Então você tem que pensar que você tem que entregar para o animal um alimento de melhor qualidade. Então não significa dizer que grandes quantidades vai ter uma melhor qualidade. Então quando a gente fala em manejo de pastagem, gente, uma coisa que eu gostaria que vocês colocassem na cabeça, que ficasse muito claro: quando a gente fala em manejo de pastagem, eu não quero chegar ao potencial máximo de produção da minha forragem. Eu não quero. Você sabe por quê? Quando eu chego no potencial máximo de produção da minha forragem, gente, eu tô com um teor de fibra muito alto, proteína, carboidrato baixo. Então eu não quero maximizar minha forragem. Por quê? Porque ela tende a alongar como? Quando eu tenho muitas plantas competindo por luz, elas alongam o como para as folhas chegarem à luz para fazer a fotossíntese. Esse alongamento de como coloca fibra demais, faz com que essa forragem tenha uma digestibilidade muito baixa. Isso não vai ser convertido em produto animal. Então eu não quero maximizar, eu não quero chegar ao máximo. Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar no ponto ótimo. Então quando a gente fala em manejo de pastagem, a gente fala em otimização, não em maximização. O que seria esse ponto ótimo? O ponto ótimo, pessoal, é o ponto onde eu consigo equilibrar o melhor valor nutritivo, certo? Com uma maior produção. É justamente nesse ponto que eu devo colocar os animais. Ou em lotação contínua, é justamente nesse ponto que eu deixo que os animais façam um rebaixamento para ficar sempre naquela altura em que eu caso uma maior produção com uma melhor qualidade. Então fazer esse casamento de produção com qualidade é o que eu chamo de otimização. E aí o que é mais bacana, sabe o que é, pessoal? Quando eu consigo otimizar essa produção de forragem, eu vou maximizar a produção animal. Ela sim, a produção animal eu quero o máximo, Então eu tenho que otimizar a produção de forragem, casar a qualidade de produção para maximizar a produção animal. Esse tem que ser o meu foco, esse tem que ser meu objetivo. Aí quando eu deixo meu pasto muito alto, quando eu deixo ele passar da altura correta de manejo, eu não consigo fazer isso, Por quê? Porque eu estou maximizando a produção de forragem.
Eu estou deixando meu pasto em crescimento livre, tá certo? E com isso eu não otimizo de jeito nenhum a minha produção animal. Por isso que eu preciso estar sempre atento à altura de manejo. Ela sim é importante para que a gente consiga sucesso na pecuária. Então a gente pode deixar em alguns casos os dias fixos. Às vezes se você deixar 28 dias lá o seu pasto descansando, pessoal, esses 28 dias que você deixa vai passar em muito, tá, da altura de manejo preconizada para aquela planta. E qual é a consequência disso? Você perde aquele ponto de otimização que eu falei. E aí você vai perder a capacidade que essa planta tem de imprimir ganho de peso e de imprimir produção de leite, por exemplo, tá? Então essa deve ser a nossa maior preocupação nesse sentido, de sempre fazer esse casamento, tá? Então eu volto a repetir para vocês, esse negócio aí de vocês acharem que a gente tem um pasto muito alto, que tá uma beleza, não necessariamente é uma beleza, tá, pessoal? Então vocês têm que pensar muito bem na altura de manejo antes de escolher a forrageira que vocês estão pretendendo implantar. Uma outra coisa que é muito comum acontecer, que a gente perde o ponto de manejo, é a tal da história do primeiro pastejo, né? Que aí muitas das vezes eu recebo perguntas, já recebi perguntas aí em vários outros vídeos nossos, do pessoal falando assim: professora, eu plantei, vamos fazer uma suposição aqui, o MG12 paredão, tem que deixar sementear? Professora, eu plantei o Kenia, eu tenho que deixar sementear? A resposta para a sua pergunta é não. Antigamente o pessoal utilizava muito essa história de deixar sementear. Sabe por quê? Porque as sementes que eram vendidas no mercado eram sementes de baixíssimo valor cultural, então era semente ruim. Então o que acontecia? Você deixava sementear para que os espaços que não foram preenchidos pelas sementes que não germinaram fossem ocupados. Só que hoje em dia, você produtor está mais exigente, você quer uma semente de melhor valor cultural. Então você espera que essa semente, você faz uma taxa de semeadura, esperando que essas sementes germinem muito bem. E se elas germinarem muito bem, você não vai precisar deixar sementear para preencher os espaços que não foram preenchidos lá na semeadura. Tá? Então esse negócio de deixar sementear já passou, pessoal. Esquece isso. Nós temos um podcast chamado Primeiro Pastejo, que está disponível para vocês no Spotify, ou então vocês escutem lá no Google Podcast, em que a gente fala dessa história do primeiro pastejo. Não tem que deixar sementear, porque quando você deixa sementear, passa muito da altura de manejo, o alimento fica extremamente fibroso, você vai demorar para usar o seu pasto, praticamente só no outro ano, tá? Então não valeu a pena o investimento que você fez para ter forragem disponível naquele ano. Tá? Então, o que vai acontecer? Aproximadamente aí uns 60, 70 dias após a germinação, você já pode colocar os animais para pastejarem pela primeira vez, tá? E aí a planta vai estar na altura correta, dependendo das condições de solo, né? Dependendo de chuva, temperatura, mas de forma geral, esse é o tempo. Então não tem essa história de você querer entrar no pasto, sumir. Lembra que o seu gado não é girafa, não vai querer pastejar com a cabeça para cima. O animal tem um hábito de pastejo que precisa ser respeitado, inclusive ele avisa você se o pasto está ou não numa boa estrutura, se ele está muito alto, se ele está muito baixo. É claro que na maioria dos pastos aí no Brasil nós vamos ter o problema inverso, muitos estão rapados. Mas eu queria dar essa dica para quem acha, tá, que pasto alto é sinônimo de pasto bom. Não é. Tá? Da mesma forma que pasto muito baixo é um pasto que tende à degradação. Então a gente precisa manter o equilíbrio na altura de pastejo, tanto em lotação contínua, mantendo uma altura média para respeitar esse ponto de equilíbrio entre produção e qualidade, quanto para a lotação rotativa, em que a gente vai ter que manter as alturas de entrada e saída bem ajustadas para que a gente consiga então ter pastos de qualidade. Porque não adianta você ter quantidade com baixa qualidade. O importante é esse ponto de equilíbrio, esse casamento que eu falei para vocês anteriormente. Pessoal, esse era o recado de hoje. Pasto alto não é sinônimo de pasto bom, embora seja muita comida, mas comida de baixa qualidade não adianta. E espero que vocês nos acompanhem em todas as nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Todas, Forras de Cultura e Pastagens, tá, pessoal? Então a gente tem o podcast para vocês ouvirem no Google Podcast ou no Spotify. A gente tem o Instagram, a gente tem um canal no Telegram. Tudo aí anotado para vocês entrarem, tirarem dúvidas, perguntas, tá? Então um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima.